Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2025 e ano completo da Prine. Meu nome é Aline Rodrigues, sou coordenadora de RI e é um privilégio estar com vocês aqui nesta manhã. Temos aqui presentes o Túlio Sintra, CEO da Prine, e o Tarim Silvestre, CFO e da RI. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia, constituem-se em crenças e premissas da administração, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. Agora, gostaria de passar a palavra para o Túlio Sintra para iniciarmos a nossa apresentação. Túlio, pode prosseguir, por favor. Tá. Obrigado, Aline. Obrigado, ouvintes, pela atenção com a companhia. Daqui o bem-vindo para o Tarinho, CFO da companhia, que começou esse ano. E nós estamos em fase de transição ainda. Em breve, os releases serão dominantemente feitos pelo CFO e diretor de RI, que acabou de chegar, que é o Tarinho. Eu queria convidar a todos a não deixarem de ler a mensagem da administração, que vai facilitar bastante o entendimento dos números nossos do ano passado. Então, vamos lá. No ano passado, o ponto de maior destaque foi a aquisição da companhia CEMEP, que já foi amplamente anunciada, mas eu insisto que isso é algo tão transformacional na companhia que vocês vão ver o poder de fogo que nós ganhamos com isso. Atingimos um ROIC pro forma de 11,1, foi o menor ROIC da nossa história da companhia, e o ajustado de 14. O ajustado de 14 é porque tem 23 milhões neste período de amortização de intangíveis, que são ágios pagos das aquisições, e nós temos aí 82 milhões de impostos diferidos também, que vão passar a ser compensados agora com a incorporação de outras companhias como a Real, a Soegel e creio que a Gemaia também, já ao longo de 2026. Então, a gente vai passar a fazer uso disso. Então, é bastante justo analisar esse ajustado. Atingimos uma receita líquida de 1,6 bi, que é quase 27% acima de 2024. Quando eu chamo 2024 pro forma, é porque ele pega a Real Estruturas entre julho e dezembro. Nosso lucro contábil foi de 96, o lucro operacional foi de 97, 95,7 milhões. E o ajustado, aqui no ajustado, eu retorno para a conta a amortização do intangível, porque isso não é operacional, mas acho que é justo também analisar sem os intangíveis. Nosso lucro líquido contábil foi de 8,4 e o ajustado 31,6, extremamente aquém do potencial dessa companhia. Nosso EBITDA foi de 184,6 milhões, foi 15% em relação ao ano passado, a despeito das receitas terem crescido quase 30%, né? Aqui à direita, vocês entendam, aqui há conquistas de contratos que nós fizemos no ano passado, e aqui a gente já enxerga um pouco do que aconteceu em 2025, né? Vocês observem que a conversão de contratos em 2024 acabou complicando a receita de 2025, né? Passando aqui para a receita líquida e os lucros brutos, comparação entre trimestres de 24 para 25, nós tivemos no ano passado, no ano de 2024, 420 milhões, esse ano, no último trimestre, tivemos 474, então um incremento de 12,9%. E em receitas líquidas, nós tivemos um incremento de 26,7%. A diferença de ter crescido receita de 26
e o lucro bruto que está aqui desculpa, eu estava falando de receita aqui, sempre estou pensando no lucro bruto. A diferença de nós termos crescido 26% em receita e apenas 13% no lucro bruto foi a queda das margens. Nós tivemos uma margem menor e fez com que nós tivéssemos, então, um lucro bruto menor, e nós não tivemos tempo suficiente de atender, de ajustar a despesa para essa realidade do ano passado, que foi a margem bruta menor. Dito isso, ainda eu considero, se nós olharmos esse gráfico aqui e separarmos do que foi orgânico, do que foi inorgânico, nós crescemos bastante. O lucro, a receita teve um incremento orgânico de 21,1%. Isto é bastante expressivo para uma empresa do nosso porte crescer organicamente 21%. O EBITDA teve um incremento de 15% em relação a 2024, o orgânico foi de 22,5%. Orgânico são as atividades que já estão há mais de 2 anos na companhia, então assim, nós temos sido capazes de transformar aquisições em crescimento orgânico. A margem EBITDA do quarto TRI de 2024 foi de 14,3%. Aqui foi o pico da compra da Real Estruturas. Nós tínhamos acabado de concluir uma série de obras de montagem que dispararam milestones de receitas de conclusão de obra, onde custos haviam sido lançados ao longo do período de 2024, e isso gravou uma receita maior no final de 2024 e levamos a margem para 14,3%. Quando a gente olha agora em 2025, nós chegamos em números absolutos parecidos, 62 para 60 milhões, mas obviamente que nós tivemos uma perda de margem EBITDA, principalmente devido à queda da margem bruta, né? O lucro líquido no quarto TRI de 2024 foi de 21 milhões. Esse ano foi muito baixo, foi um valor de 1 milhão. Nós tivemos aqui o imenso pagamentos de despesas financeiras e também de amortizações de intangíveis. Então, foi um ano realmente onde o lucro líquido nos deixou bastante a desejar. Olhando a alavancagem, lembrando que a alavancagem nossa, nós calculamos que quando há alguma antecipação de recebíveis, os juros são calculados e são deduzidos do EBITDA. Então, nós atingimos aqui o valor de 2,32 no ano passado. Esse é o foco da companhia já em curso de desalavancagem. Que a gente realmente tinha encerrado o CAPEX na companhia, nas demais unidades de negócio, e foi dominantemente a parte de M&A. Sobre a estrutura de capital, considero a estrutura bastante equilibrada. Nós temos aqui nós temos à nossa direita, primeiro, o cronograma de amortização das dívidas, o qual nós estamos trabalhando neste trimestre para um alongamento expressivo, está em curso. A publicação já vai trazer, as novas publicações já trarão um alongamento dessas dívidas com bastante mais tranquilidade do que vocês estão a ver na tela. E aqui a reconciliação da dívida líquida entre um trimestre e o outro, né? Então, o que mais chama atenção é a parte de aquisições dos 247 milhões que estão aqui, né? Esses 247 é formado por 96 milhões, que foi a parte de cash pago pela CEMEP, a assunção das dívidas entre Sellers Loan e Finame, dívidas de aquisição de equipamentos de 146 milhões, e alguns ajustes de preço para maior de aquisições anteriores, que gravou em torno de 5,4 milhões. Então, aquisições dominante a aquisição da CEMEP, dividido entre cash e Sellers Loan. Quando nós olhamos a variação de capital de giro, que foi em torno de 30 milhões de reais, eu lembro que as unidades, exceto as nossas atividades de montagem, as demais unidades cresceram bastante, a infraestrutura quase 23% e a quase 30%, e a parte de nossos serviços industriais cresceram quase 25%, o que gerou realmente um aumento do capital de giro, tá?
Encerramos, então, o quarto tri com uma posição financeira líquida de R$ 638 milhões. Aqui já caminhando para os finalmente, eu trago esse gráfico aqui. A gente passou agora a mostrar só de 22 para frente o crescimento composto, mesmo porque olhar os anos da pandemia era sempre um pouco duvidoso se vale a pena essa conta. Então, nós passamos a calcular o crescimento de 22 para cá, que foi o pós-período pandêmico, tá? Tanto na leitura de receitas orgânicas ou como inorgânicas, nós temos crescido todos os anos. Isso mostra para a gente a assertividade, a qualidade nossa, a nossa habilidade de crescimento com qualidade, porque isso ocorreu sem perder margens, ocorreu ganhando prêmios de NPS, Net Promoter Score recordes, e sem acidentes, e ainda sendo uma das empresas referência em segurança nas obras. Então, aqui eu caminho para o encerramento, e eu queria trazer esse ponto aqui da primeira apresentação, que foi essa conquista aqui do ano passado de 2,8 bi, tá bom? É, o, Se nós olharmos de 2021 para cá, o que nós anunciamos para vocês em 21 foi uma conquista de R$ 400 milhões, atingimos 1,8 bi em 2023, atingimos 2024 1 bilhão, e ano passado, aqui vocês veem por que 2025 caiu a receita, né? Esse aqui foi o valor que nós tínhamos de executar no ano seguinte, ele caiu. E aqui em 2,8 bi no ano passado já é uma indicação que no ano seguinte ele é um ano 2026 mais intenso. Mas vamos dar uma olhada maior nesse número, com um pouco mais de profundidade. As bolas laranjas são as conquistas, tá? E as bolas verdes é o total de orçado do ano. Então, lá em 2022, nós orçamos 6 bilhões no ano. Em 23, orçamos 14 bi. Orçamos 9 bi em 24. E no ano passado, nós orçamos 14 bilhões. E aí tem essa bola verde clara aqui em cima, que esse é o que está em orçamento, 26 bilhões em fevereiro. Então, nós temos hoje quase o dobro dos valores em propostas no mercado do que nós tivemos na somatória do dobro do ano passado, né? Nós teríamos que somar 23 e 25 inteiro para atingir o que nós temos hoje em discussões negociais, em propostas apenas em 2 meses de trabalho. Então, o que eu quero trazer é que observem naquele gráfico de dívida líquida que nós fizemos perto de 25% do market cap da companhia, um investimento na área de operações minerárias, e isso foi feito numa forma de transformar a companhia. Hoje, essas licitações e os preços que vamos a oferecer tem um combo de serviços que tem infraestrutura, tem geotecnia, recuperação de estruturas, tem montagem, e isso tem valido muito a pena. Também chama a atenção do destaque da unidade de serviços industriais, que, a despeito de muita acharem que uma unidade madura, eu já cansei de ler isso e tudo mais, ela vem crescendo acima de 20%, e cresceu 25% no ano passado. E na nossa área de inspeção, nós crescemos no ano passado, é, conseguimos entregar um crescimento expressivo no ano passado e ainda o lançamento de novos serviços em subsídio. Então, eu encerro essa parte e abro as perguntas com a mensagem de que tem sido muito difícil criar uma companhia com essa dimensão de serviços, essa qualidade, e precisamos de mais escala. A escala tem vindo, mas tem vindo com a custo de alavancagem, e eu estou seguro que o ano de 2026 em diante, a companhia entregará resultados bons e recorrentes. A parte nossa de formar, de criar essa companhia, ela está se consolidando. Obrigado. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas.
Pedimos por gentileza que os façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. A primeira pergunta é do Pedro Tínio, do Itaú BBA. Ele pediu para abrir o microfone. Bom dia, Aline, bom dia, Túlio, bom dia, Tarim. Vocês me escutam bem? Sim. Sim. Perfeito. Duas perguntas aqui do meu lado, pessoal. Acho que a primeira delas, vários comentários aqui ao longo do release sobre a expectativa que vocês têm, né, de retomada aqui, especialmente da parte de montagem para 2026. Queria só pegar uma cor de novo, tá, com vocês, como que isso deve acontecer aqui ao longo do ano, tá? Fazer aqui só um depara, tá? Só para a gente entender mais ou menos como que vem essa recuperação. E aí um segundo ponto, operações minerárias, né? CEMEP, esse ano deveria já também contribuir bastante para o resultado de vocês. Só para pegar um pouco de cor também sobre os fora de estrada, né? Os off-roads, como que eles já começam a impactar aqui o resultado de vocês, se a gente já vê esse ano ou ano que vem. Acho que esses são os dois principais aqui, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado, Pedro. A gente, assim, nós sempre ainda vamos dar um pouco de qualitativo sobre as unidades de negócio, mas nós vamos, na medida do possível, diminuir o quantitativo dos serviços e focar mais nos qualitativos e tratar o segmento só em mineração offshore. Mas acho que nós temos que responder essa sua pergunta, que foi muito boa. Nós vamos ver um ramp-up da área de operações minerárias já neste ano. Nós temos expectativa que nós podemos chegar no final de 2026 no run da área de operação minerária de quase o dobro da companhia que a gente adquiriu. É, então, eu realmente vejo os números e vejo as solicitações e as conquistas que nós estamos tendo. É muito possível que isso ocorra dentro desse ano, que nós venhamos a ter receitas que seriam perto do dobro ou mais que isso do que o que vocês visitaram ao longo de 2024, de 25 dessa companhia. A área de montagem tem sido capaz de repor seu backlog. Hoje, a área de montagem tem composto também um pouco mais de montagem no mundo OPEX, que é operação de usinas e manutenções em OPEX, é, ao invés de apenas a exposição ao CAPEX. Então, eu acho que o bottom, o vale da montagem passou no ano passado. Nós adquirimos um backlog mais adequado no final do ano passado e estamos sendo agraciados com contratos também agora nesses primeiros 3 meses. É, eu não sei se vai ter tempo suficiente para a montagem voltar aos 500 milhões de receita, mas eu acho que ela vai voltar sim aos 400 e poucos milhões de receita ainda nesse ano corrente. A soma das demais serviços nossos, que é serviços industriais e tudo mais, estão indo bem, assim como a infraestrutura. A nossa área de infraestrutura tem também orçado projetos onde o ticket é transformacional em relação aos tickets que eles antes orçavam. Nosso ticket médio nas atividades de geotecnia e recuperação de estruturas, quando essa companhia começou, era na casa de 5 milhões, 10 milhões, a gente começou a orçar já coisas de 80, de 100, e hoje a gente tem orçamentos de centenas de milhões em serviços que nós antes tínhamos tickets menores. Então, por isso, Pedro, assim, sem estender, mas já estendendo, nós passaremos a falar menos da segmentação, porque o consolidado, ele vai responder. Se vai ser mais na infra, ou mais na montagem, ou muito mais lá na operação minerária, vocês vão perceber um consolidado em ascensão, tanto em receitas como em geração de valor.
Posso só complementar aqui, Pedro, com relação ao off-road, a nossa expectativa é começar a receber o primeiro lote no final de setembro, tá? E aí a gente deve ter alguma operação já de off-road ainda esse ano no quarto trimestre, tá? Então, ainda pequeno, mas já no quarto tri a gente tem algo entrando de off-road já ainda esse ano. Aí ele tinha falado do off-road, é porque a internet parou aqui, Pedro. Eu não ouvi você falando desse pedaço. Eu entendi que só queria saber qual que é a expectativa da unidade. Não, é isso. Mas Nós ficou claro. compramos o primeiro lote, ele chega a setembro, outubro, novembro, dezembro. Os dois últimos chegam em janeiro. E Juliana e eu devemos ir ao Japão agora em maio. Vamos fazer a colocação do segundo lote. O segundo lote chega ao longo do ano que vem também, de julho em diante. E é uma aposta, é uma decisão muito assertiva da companhia e a empresa vai seguir nesse rumo de off-road. Pô, ficou super claro. Obrigado, viu, Túlio? Obrigado, Tarim. Próxima pergunta é do João Ramiro, da XP. Abre o microfone dele. Bom dia, João. Bom dia, Aline. Bom dia, Túlio. Bom dia, Tarim. Bom, aqui do meu lado são duas perguntas. Acho que também um follow-up aqui do Pedro na questão do top line. Eu acho que o segmento de integridade e inspeção também passou por alguns headwinds, né, ao longo de 2025, principalmente vindo do setor de sucro alcooleiro. Algumas empresas acho que anunciaram recuperação extrajudicial mais recentemente. Eu queria pegar um pouco mais da visão de vocês para esse segmento ao longo de 2026. Quais são as medidas que vocês estão fazendo para tentar mitigar esse cenário um pouco mais desafiador? E o outro, acho que é questão de M&A. Ao longo dos últimos anos, a gente tem visto vocês fazerem M&As bem geradores de valor, né? Acho que os maiores foi a Real em 2024, agora a CEMEP em 2025. Pegar um pouco mais da cabeça de vocês, se tem espaço para mais ao longo de 2026, se devem focar mais na integração da CEMEP, se é uma estratégia que a gente pode continuar vendo ao longo dos próximos anos. Muito obrigado, pessoal. Tá, muito obrigado. A unidade de inspeção é a unidade que assim, nos enche de muito orgulho. Aquelas atividades são muito high-tech, muito avante assim, do tempo de muitos de nós. Eles desenvolveram é, software próprio, né, que é o sistema Plina de inspeção, provavelmente o único no mundo com os features que eles desenvolveram. É a mais completa empresa que tem inspeção no Brasil, uma empresa que tem sete inspetores N3, que é o mais alto nível que nós podemos ter nessa categoria. Passaram a desenvolver agora inspeções em leito submarino e em tubulações embaixo do leito marinho, por meio orgânico também. Então, apesar do sacode do etanol da cana-de-açúcar, não é isso que vai sacudir essa UN, não. Eles estão entrando em etanol de milho, estão ampliando as diversificações para outros segmentos, e a parte de etanol de cana, a despeito de ter caído a demanda devido ao nosso maior cliente, ele tem tido menos atividades, eles estão pagando normalmente. Nós não temos tido nenhum problema de recebimento dessa área. E essa unidade, esse serviço, falar agora mais do serviço do que de unidades, eles têm se diversificado e feito o que eles sempre fizeram, inovando o tempo todo. Boa, super claro. Se puder dar uma palhinha também sobre M&A, por favor. Ah, M&A, nós temos um pacto de M&A ainda em análise, nós concluímos valuation de duas companhias, é, uma na área de infraestrutura, que a gente gosta bastante, uma outra na área de inspeção, que também nós gostamos bastante. Mas, dado o foco que a gente passou agora há pouco por ele, né, que é realmente derrubar essa alavancagem, esses M&As dependem da queda da nossa alavancagem.
Também tem o fato de que nós temos hoje um pipeline orgânico expressivo que vai demandar mais capital de giro e a área de operações minerárias também demanda mais equipamentos, que alguns podem ser locados, o que alivia a demanda de CAPEX, e outros nós mais específicos nós vamos ter que adquirir, né? Então, o nosso pipe de M&A segue, ele é bom, é, tem outras em fase de valuation. M&A sempre tem que ter uma fila de pipe, porque alguns dão certo, outros não. Esses dois nós gostaríamos muito, se a alavancagem permitir. Perfeito, super claro. Muito obrigado, pessoal. A próxima pergunta é do Samuel Alckmin, do BTG. Abre o microfone dele, por favor. Bom dia, Samuel. Opa, bom dia. Bom dia, Túlio. Só um follow-up aqui em alavancagem. Como é que você vê essa trajetória de alavancagem ao longo de 26, né? Qual que é o nível ali que você está olhando no final do ano? E uma outra seria sobre o Q1, né? Como é que você viu aí o Q1 com é, toda essa questão de chuva? Como é que performou aí na margem? O Q1, a chuva realmente ela choveu não só choveu bastante, como choveu bastante em Minas, né? Então, nós tivemos muito problema de operação, porque não dá para operar com essa intensidade de chuva. Eu observei que tem outras companhias também que sofrem no período de chuva, né? Nós sofremos sim em período de chuva. Eu não estou enxergando óbvio, todo primeiro tri na vida da companhia será pior do que o quarto tri. Todo será pior por causa da intensidade de chuvas, nós trabalhamos ao tempo, né? Agora, este primeiro tri nosso, nós seremos capazes de manter a margem EBITDA sim, em linha ou maior um pouquinho maior do que o que nós fizemos no ano passado. Então, a receita cai, mas nós temos sido capazes de compensar isso eu já entrei em primeiro tri com 9%, 7% de margem EBITDA. Isso não acontece mais, né? Nós já estamos falando de entrar primeiro tri acima de 12, tentar ou mais do que isso, né? Isso era muito mais difícil no passado. Então, o primeiro tri é menor do que o quarto, mas também não é tão ruim como era no passado, não. Nós temos sido capazes de compensar isso. Isso Um, também você vê a força da diversificação, né? A área de inspeção está fazendo o melhor tri dela, provavelmente na história. Porque ela está trabalhando debaixo da água e lá não tem problema de chuva. com relação à alavancagem, a gente vê dois cenários aqui. O primeiro cenário é com um crescimento baixo de CEMEP, e aí a alavancagem ela deve ir aí significantemente para baixo de duas vezes, então aí para 1,8, 1,7. Só que o que acontece? A gente tem muito projeto de mineração, né? E aí a probabilidade da gente alocar capital, lembrando que a CEMEP é asset heavy, né? Ela necessita de alocação de capital, então a gente deve voltar a alocar capital na CEMEP, e é isso daí trazer mais crescimento e a alavancagem ser um pouco maior do que esse basal que deveria ser organicamente na companhia, né? Então, assim, quando a gente pensa em alavancagem, a gente não quer trabalhar muito acima de duas vezes, 2,1, tá? Então, acho que dá para pensar mais ou menos nessa faixa aí a companhia. Não, não pensar muito longe disso, não, para o final do ano. E aí você regula o crescimento da CEMEP em cima disso. Super claro, obrigado. Lembrando só um tema que a gente tem a opção de usar funding
via locação para crescimento da CEMEP também. Tá? Então, não necessariamente o balanço é limitador de crescimento na CEMEP. A gente tem a opção de locar o maquinário e continuar crescendo mais fortemente na CEMEP. Tá? Então, eu acho errado o assumption de que, dado a alavancagem, o nosso crescimento vai ser modesto na CEMEP. Eu acho que esse assumption é errado. O nosso pipeline é robusto e a gente tem a opção de simplesmente ir no mercado e locar parte dos equipamentos e conseguir crescer usando capital de terceiros. Tá? Então, tem que só tomar cuidado com isso. Esse é um muito bom ponto que o Tarim trouxe, hein? Não vale fazer a conta de limitação da CEMEP por restrição de capital, porque os equipamentos off-road e os rodoviários, o 8x4 o Scania e os equipamentos Komatsu, há a opção de fazer locação, não é a nossa primeira opção, mas há essa opção para você dar conta do crescimento. E na parte de off-road, a despeito que a primeira compra foi feita, a gente não grava esse endividamento agora, esse endividamento deve vir é, ao longo do segundo semestre e o caixa eu pago em 2027. A segunda compra, o endividamento deve vir ao longo de 27 e eu devo pagar o caixa em 2028. Então, assim, a companhia tem feito um bom trabalho com seus fornecedores de equipamentos também, para que haja um, um alongamento desses pagamentos, permitindo com que o suor do equipamento, o suor das obras também contribua para as primeiras prestações desses equipamentos. Então, trouxe bem o Tarim sobre esse ponto. Estou vendo aqui que tem uma pergunta do João Pedro Peloia. É isso, Aline? Isso, da Alpha aqui. Ele pergunta, queria ver se vocês podem dar um pouco mais de fundamento em relação ao off-road na CEMEP. Quanto estão vendo de retorno, ROIC, TIR, e como vão fazer para financiar esse CAPEX mais alto? Dívida, locação? Aí, Vou explicar aqui, cadê? Bom, vamos lá. O que acontece com o equipamento off-road? Ele é um equipamento que, via de regra, ele tem vida útil de 30 anos. Tá? Só que é muito difícil a gente, até contabilmente, a gente depreciar isso daí usando esse assumption. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai depreciar esse negócio de forma acelerada, até de forma conservadora. Então, a gente vai fazer uma depreciação em 7 anos. Então, a gente vai depreciar o ativo inteiro até 10% de valor residual em 7 anos. E aí, esse ativo, pensa que nos primeiros 7 anos vai depreciar 90% do ativo, e a partir do ano 7, a gente vai ter um ativo com 10% de valor residual, e do ano 7 ao ano 30, basicamente vai ser um business asset light. No ano 10 e no ano 20, tem um revamp de 15% do valor residual, do valor de face do ativo, que é para fazer o revamp tecnológico do ativo, que você troca pneu, você troca motor, você troca suspensão, você troca toda a parte mecânica do ativo. A carcaça, ela continua intacta, porque esse ativo ele não é um veículo, ele é como se fosse um prédio, e você troca toda a parte mecânica dele no ano 10 e no ano 20. Então você faz esse revamp e aí você deprecia linearmente esse CAPEX marginal que você fez do ano 10 ao ano 20, do ano 20 ao ano 30. E aí você tem ROICs marginais muito grandes. Então, é meio que esse unit economics.
depois, se você quiser, você pode dar uma ligada para a gente pode ir junto no Economics, a gente tem isso bem modeladinho, a conta de como é que fica o Economics, né? Então, o ROIC nos primeiros anos, nos primeiros 7 anos, é um ROIC entre 18% e 20%, depois o ROIC fica bastante alto, porque tem um capital empregado muito baixo, né? Então aí vira um business de praticamente serviço puro, com pouco capital empregado. E com relação ao funding disso, a gente vai estar olhando parte capital próprio e parte financiamento com locadoras, né? As locadoras estão olhando esse negócio, porque como a gente acredita que esse negócio tem durabilidade de 30 anos, né? É uma indústria que globalmente esse negócio funciona, não é ideia da Priner, é um negócio que tem indústria líquida global, né, existente há muito tempo. A gente estaria disposto a dar esse valor residual para a locadora no ano 7. Tá? Então, as locadoras estão interessadas em de fato, fazer essa locação e funcionar aí como um pulmão de capital para a gente. Então, faria até sentido pensar num modelo híbrido, onde os 7 primeiros anos a gente possa funcionar com capital de locação e do ano 7 ao ano 30 com capital próprio. Tá? Então, seria meio esse o unit economics aí do fora de estrada. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. Não havendo mais perguntas, eu acho que eu queria fazer. Tem mais uma pergunta, eu o acho, né? João Saldanha. Ele pediu para abrir o microfone. Oi, João, bom dia. Bom dia, Aline, Túlio, Tarim, todo mundo no call. É, Parabéns pelos resultados e, pô, bastante inspiradora a mensagem da administração aí. Vocês anunciaram também que a partir desse primeiro trimestre vão mudar a maneira como divulgam as unidades, né? Acho que passando a ser separado por unidade de mineração, óleo e gás e o restante, né? Então, o que é muito interessante, enfim, são os setores, né, que o Brasil tem vantagem comparativa, né, competitiva, acho que independente de cenário, acho que é um ótimo, né, indicador para onde a Pioneer está indo também. Mas eu queria perguntar assim, o que isso vai mudar a maneira como a gente vai enxergar a Pioneer daqui para frente, né? Assim, se pudessem dar um pouco de dicas assim de como que a gente deve estar olhando a partir de agora, né, sob essa nova divisão que vocês vão apresentar para a gente a partir do primeiro trimestre, né, desse ano. Por favor. É, Sabe, João, ao longo do tempo nós aprendemos que nós temos um comportamento é, de volatilidade por unidade de negócio distinto. A unidade de serviços industriais é um relógio suíço, ela está há 20 trimestres com oscilações mínimas da sua margem e um crescimento é, contínuo também. Nós vemos que a infraestrutura também ela tem uma oscilação grande das margens, mas sempre com margens muito altas, mas oscilam. E aí, quando você compõe a publicação por segmentos, o sell side e buy side fica de frente a uma. Deixa eu ver se eu consigo. Vou projetar aqui para você, para tentar te explicar isso. O que vai acontecer é uma coisa assim. Você vê o score de estabilidade das serviços industriais é um, e a de montagem industrial é um outro score de estabilidade. Então, nós estávamos trazendo um mundo de volatilidade entre unidades de negócio
para que todos os modelos pudessem replicar isso. Isso aí era surreal. Nós tínhamos 80% do nosso tempo explicando uma queda de uma determinada vertical, a queda de um determinado trimestre, ao invés de explicar a alta do consolidado ou o que fosse. Esse facilitará bastante o nosso trabalho como RI. A outra é que não se abre mais o resultados, imagens brutas em serviços que você disputa por licitação no mercado. Isso aí é um erro que nós cometemos no passado e não queremos voltar a cometer esse erro. O que vocês devem estudar agora nos consolidados é, assim como vocês fazem modelagem da GPS e da VEG, que tem lá energia, power, né, e outros detalhes, é, mas eles não têm a abertura total de todos os serviços que eles fazem. Mas vocês vão ter todos os números da companhia, receita, margem bruta, capital alocado, depreciação e tudo mais, apenas segmentados por esses dois. Vocês podem aguardar a mineração crescendo numa velocidade maior do que as demais. O outros é um mundo que tem o total addressable market é muito grande. Nós temos pouca participação ainda em papel celulose, pouca participação no sul do Brasil, e pouca participação em saneamento, ferrovia e rodovia. Isso tudo vai cair em outros, e esse outro está sendo endereçado também por M&A. Então, você deve esperar outros com margem ascendente e um volume maior do que o offshore, o óleo e gás. E em termos de velocidade de crescimento, a área de mineração e siderurgia vai ser muito maior do que os demais por alguns anos, porque o ciclo de mineração está sendo, ele é uma onda muito longa. Acho que nós estamos vivendo um super ciclo de mineração e isso não deve parar. Ok, muito obrigado. Acho que consideração final, eu queria fazer o seguinte: vocês observem na parte nossa da composição da dívida líquida entre o terceiro e o quarto TRI, que 25% da companhia foi alocada em operação minerária. E lá no final da apresentação, a gente traz que eu tenho hoje em orçamentação na companhia o valor que é a soma de 2 anos anteriores em apenas um mês. Isso mostra a força da assertividade dessa nossa decisão. Aí tem orçamentos de operação minerária sozinha, tem orçamentos que a montagem está participando, que a geotecnia está participando, que tem drenagem, que tem descomissionamento, nós passamos a oferecer, tem obras de montagem com a inspeção, também em mineração, e que será composto provavelmente também com a parte de operação. Então, nós trouxemos para a companhia uma cola que une vários serviços que nós temos dentro do mundo da mineração. E o porte desses contratos ele muda, e nós passamos agora a ter uma bandeira contínua, um canteiro contínuo dentro de Minas, onde nós vamos ficar provavelmente até a exaustão dessas minas. Então, as modelagens daqui para frente, o Tarim colocou bem, tem uma área de mais asset heavy, mas os resultados são muito bons e gera muito valor no equipamento, nesse capital alocado. Isso vai transformar as modelagens futuras da companhia. Então, despeço aqui da nossa conversa de hoje, dizendo que nós conseguimos montar uma companhia impressionante no Brasil para atender os principais setores onde o Brasil tem vantagem competitiva. Túlio, tem mais uma pergunta do Matheus Soares, do Market Makers. Ele diz: entendo que projetar a TIR de um veículo de 30 anos não é uma tarefa fácil. O quão confortáveis estão com as premissas da modelagem do off-road? Alguma disrupção tecnológica entra na conta? Não tem como você fazer uma disrupção tecnológica você vai minerar, você tem que fazer o blasting das bancadas e transportar a rocha de um canto para o outro. Esse é
O que você não precisa fazer o ROIC por 30 anos, não. Você pode fazer ele só por 5, pode fazer ele, se você fizer por 5, 6, vai dar 20%. Se fizer por 10, ele vai dar muito mais alto, porque ele vai ficar, vai cair a intensidade do capital. É, e sobre liquidez, que você pode fazer isso, esse é um dos equipamentos mais líquidos que existe no planeta Terra. Ele tem uma queda de preço muito baixa, é muito fácil vender esses equipamentos. Você tem dois vendedores premiums no mundo, a Caterpillar e a Komatsu. São equipamentos que são vendidos a valores muito expressivos no mercado e você tem uma liquidez mundial. Então, você não precisa fazer a conta de 30 anos, não. Você pode fazer ela com 5, 6, você já vai gostar do negócio. Eu queria até acrescentar um ponto que é o seguinte: é, esse produto ele se paga no primeiro ciclo ali de 7 anos, tá? Então a viabilidade econômica ele se dá nos primeiros 7 anos e depois é upside de retorno. Então assim, se você quiser ser conservador e simplesmente matar o projeto no ano 7 e virar pó, e quiser ser conservador, o projeto continua sendo viável no seu modelo, aí é uma questão de modelagem sua, entendeu? Não tem problema. Ele continua sendo viável. A gente aqui tá usando o assumption que a gente considera correto, mas para a viabilidade econômica, os 7 primeiros anos já justifica o projeto. Isso se o valor residual for zero, né? E na verdade não é. Isso. O valor residual de um equipamento desse de 5, 7 anos é altíssimo, altíssimo. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de Q&A. A videoconferência de resultados referentes ao quarto trimestre de 2025 e ano completo da Priner está encerrada. A área de relações com investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um ótimo dia.